No livro dos Salmos, no capítulo, ou Salmo de número 31. Salmos 31. Glória a Deus. Vai falando glória a Deus, vai falando aleluia. Sinto a presença de Deus. Salmo de 31, o verso é o 12. Quem achou? Está escrito assim: eu estou esquecido no coração deles, como um morto. Eu sou como um vaso quebrado. Só isso, vou ler de novo. Eu estou esquecido no coração deles, como um morto. Eu sou como um vaso quebrado. Repete comigo: como um vaso quebrado. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, fala conosco, Pai. Fala como o Senhor falou comigo nessa tarde. Senhor, o Senhor sabe das nossas necessidades, e o Senhor sabe dos sonhos que precisam ser ressuscitados. Esse mês de julho, Pai, vai ser o melhor mês de nossas vidas, em nome de Jesus. Olha para mim um minutinho, não deixa nada tirar sua atenção. E quando eu falo nada, é nada. Se o irmão mexer com você, fala: olha, fica quietinho que eu quero ouvir Deus falar comigo. Irmãos, eu aprendi logo no começo do ministério que os irmãos que vêm para a igreja nem sempre estão bem. E eu aprendi a duras penas. Eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Eu e a pastora, nós éramos pastores novinhos, e tinha uma irmãzinha que não faltava do culto, chamava-se Luzia. E um dia eu comecei o culto, eu falei: quem está feliz com Jesus? Nunca mais eu faço isso. Quem está feliz com Jesus? E eu vi que aquela irmã estava assim. E eu, muito bocudo que sou, apontei para ela e falei: a senhora não está feliz com Jesus, não? E o Espírito Santo falou para mim: como que ela ia estar feliz com Jesus, ou feliz, ou sorrindo, se o filho dela está drogado em cima do sofá da casa dela? Eu acho que foi a maior pregação da minha vida. Depois aquilo não saía da minha cabeça. Eu não via a hora de terminar o culto e pedir perdão para aquela irmã. E ela confirmou tudo que Deus falou comigo. E às vezes nós não sabemos dos problemas que as pessoas estão passando, e falamos: não, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Sorria para o teu irmão. Não é isso que a gente fala? Como se tristeza fosse pecado. Não é. Tristeza não é pecado. Pode ser o maior crente, pode ser uma mulher, um homem de oração, mas deixa o problema vir, deixa a enfermidade vir, deixa a morte na família vir. Ninguém aguenta. Davi, aqui esse salmo é de Davi. Ele diz assim: olha, eu estou esquecido no coração deles. Eu sou como um morto. Eu sou como um vaso quebrado. Irmãos, mesmo quebrado, vaso continua sendo vaso. Eu coloquei essa imagem lá no grupo hoje. Vaso continua sendo vaso. Eu vou começar pelos músicos. Já pensou sobre o Fernando? Hoje nós temos o Arthur. Cadê o Arthur? Cadê? Está ali. O Arthur, o Lucas, a Gabi. Façam uma semana difícil.
E chega domingo e fala assim: pastor, eu estou triste, a semana foi difícil. E pode acontecer que todos passem uma semana difícil. E daí você chega no domingo e fala assim, você chega no domingo e fala: pastor, eu não vou cantar, eu estou quebrado. Mas quantas vezes, às vezes eles sobem aqui com problema, quantas vezes, às vezes sobe aqui com tristeza no coração, de algo que perdeu, mas vaso, continua sendo vaso, não deixa de ser vaso. Irmãos, Davi, ele não escreveu: eu estou quebrado. Davi, ele não escreveu: eu sou um quebrado. Ele escreveu: eu sou como um vaso quebrado, porque o vaso, mesmo quebrado, ele continua sendo vaso. Eu quero falar com você nessa noite, que entrou nessa campanha de ressurreição de sonhos. Mas como eu falei dos músicos, eu quero falar também, que eu falei que eu queria começar com os músicos, eu quero falar com os diáconos. Você já pensou que os diáconos que tanto trabalham, pegam água, recepcionam as pessoas, cuidam da igreja, e acontece algo terrível na vida deles, e ele chega: pastor, não dá, estou quebrado. Mas por que eles perseveram? Porque vaso, mesmo quebrado, continua sendo vaso. Você está vendo nessa foto aqui, o vaso está quebrado, mas ainda tem fogo. O vaso está quebrado, mas ainda está produzindo. Não interessa a situação que você esteja passando, o vaso quebrado continua sendo vaso. Se eu já falei dos músicos, falei dos diáconos, vou falar do pastor. Durante a semana vem os boletos, e a única arrecadação que nós temos é da igreja. Não vem dinheiro do outro lugar. E daqui a pouco um liga, outro liga, e de repente o pastor escuta um desaforo de um, de outro, e daí eu chego e falo: não vou pregar, vou pôr o pastor Luiz Fernando para pregar. E quantas vezes, irmãos, eu subo aqui quebrado? Quantas vezes eu subo aqui doente? Quantas vezes com dor de garganta? Teve um tempo atrás, aí, uns 3, 4 meses, que deu um acesso de tosse em mim, quem lembra? Eu falava 2 palavras e tossia. Olha lá, já tossiu também. Eu falava 2 palavras e tossia, eu pedia desculpa e falava: vamos continuar. Tem hora que o vaso está com a coluna quebrada, travada. Tem hora que o vaso está com febre, está com crise de tosse, dor de garganta. Mas mesmo quebrado, irmãos, mesmo destruído, eu não sou um quebrado. Davi falou: eu não sou um quebrado, eu sou como um vaso quebrado. Daqui a pouco eu vou pregar, vai pegar fogo aqui. Fala para o teu irmão: mesmo quebrado, você continua sendo vaso. A passagem mais famosa de vaso na Bíblia é Jeremias 18, né? Em que Deus fala: Jeremias, desce até a casa do oleiro. E Jeremias desce até a casa do oleiro, e Jeremias vê o oleiro fazendo barro. O barro, o vaso, se quebra na mão do oleiro. Na mão de quem? O oleiro ali representava Deus. Quebra na mão de quem? Meu irmão, está quebrado, mas está na mão de Deus. E a Bíblia diz: está quebrado, escute isso aí, está quebrado, mas está na mão de Deus. E a Bíblia diz que o oleiro torna a pegar e fazer um novo vaso. Ou seja, o oleiro fala assim: quebrou, mas eu não vou soltar. Quebrou, mas o vaso é meu. Quebrou, mas vai ficar na minha mão. Está quebrado, mas não vou jogar fora. Esses dias eu preguei sobre Atos capítulo 28, se você não lembra eu vou relembrar, em que Paulo pegou no navio, subiu no navio, ia para Roma, para ter com o imperador, mas do meio do navio deu uma tempestade e o barco se quebrou. E quando, irmãos,
Ai, meu Deus, quando o barco se quebrou, eu lembro que eu preguei para vocês que o comandante falou assim: quem sabe nadar, nada, e quem não sabe, se agarra nos destroços que estão quebrados do navio. Está quebrado? O destroço é você. Mesmo que você esteja quebrado aqui, tem a sua família segurando em você. Mesmo que você esteja quebrado aqui, tem gente segurando no seu ombro, tem gente segurando nas tuas costas. Tem gente que você mesmo quebrado, mesmo triste, mesmo chorando, irmão, por que às vezes você vem no culto, você não está aguentando, mas você canta? Porque apesar de você estar quebrado, você ainda é vaso, e você é o destroço daquele navio, você é os pedaços daquele navio, você está todo quebrado, todo arrebentado, mas sua família depende de você, a sua família está segurando em você, a sua família está segurando, sabe por quê? Para não afundar. Você está quebrado segurando gente. Você está quebrado carregando gente. Está quebrado. Está difícil. Por isso você está nessa campanha Ressurreição de Sonhos. Porque Deus me falou hoje: olha, tem pessoas passando por dificuldades muito sérias. Mas apesar de ser os pedaços do barco, ela não vai deixar a família dela afundar. Vai levar até uma margem segura. Vai levar até um lugar seguro. E tem gente que olha para você, mas fala: é só um pedaço de destroço. Está tudo quebrado. Mas não sabe que apesar de estar quebrado, ainda floresce. Apesar de estar triste, ainda tem um fundo de esperança. Por isso Davi diz assim: eu não estou quebrado, eu sou um vaso, sou como um vaso quebrado. Olha para o teu irmão e fala: você não está quebrado. Não, mas fala com autoridade, fala: você não está quebrado. Se eu tivesse sentado do teu lado, eu estava falando assim: ó, você não está quebrado. Você é como um vaso. Olha para mim um minutinho. O diabo tem uma audiência com Deus, isso está na Bíblia, e chega perante Deus e os anjos, e Deus fala para o diabo assim: olha, viste meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus, justo, e se desvia do mal. É isso que ele é. O diabo fala assim: ele é assim por causa do que tem. Tira tudo, para ver se ele não nega o Senhor. Aprenda uma coisa: Deus mostrou para o diabo que Jó era. O diabo quis mostrar para Deus aquilo que ele tinha. Deus não olha para você pelo aquilo que você tem ou não tem. Deus olha para você por aquilo que você é. Deus falou para o diabo: viste meu servo Jó, homem temente e justo, que se desvia do mal. É isso que ele é. E o diabo chega e fala para ele assim: não, mas tira tudo que ele tem. Deus não estava falando tudo que ele tem. E Deus fala: então tira tudo que ele tem, só não tira a vida dele, só não arranca a vida dele, não mexe com a alma dele, porque aquilo que ele tem é aquilo que você está querendo, mas a alma dele é isso que eu quero. Aleluia. E a Bíblia diz que no mesmo dia Jó perde tudo. Eu falei tudo, é tudo.
É para você ficar impactado mesmo. Morreu as ovelhas, morreu todas as vacas, morreu os camelos, morreu os bois, morreu as novilhas, pegou fogo na casa e morreu os 10 filhos. E ficou doente. Uma lepra da cabeça aos pés. Uma doença. A Bíblia diz que Jó faz um buraco, enche de cinza e entra lá dentro. Presta atenção, irmãos, que nós vamos aprender algo muito profundo hoje. Quando ele entra lá dentro para jogar cinza sobre o corpo, para as moscas não virem no corpo dele, que estava juntando bicho no corpo dele, ele pega um caco de telha. E o caco de telha, para ele, representava alguém que já tinha sido quebrado, porque para ser caco de telha já foi telha, e só pode ajudar. Hoje, quando Deus me deu isso, eu chorei. Só pode ajudar um vaso quebrado aquele que já foi quebrado. Só pode ajudar alguém que está passando por depressão ou quem que já teve depressão, porque quem não teve vai falar que é frescura. Só pode ajudar alguém que sofreu uma traição, aquele que já sofreu uma traição. Aquele caco de telha já foi uma telha, e era a ajuda que ele tinha. Aquele que foi quebrado, eu só estou falando de nós, pode ajudar. Aquele que já foi quebrado pode ajudar o que está sendo quebrado agora. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e Jesus pergunta: onde está a multidão? E só estava 3 discípulos com ele. Quanto? 3. Quanto? 3 discípulos com ele. Jesus pergunta: onde está a multidão? E os discípulos falaram: foram todos embora. Ali no Monte das Oliveiras, no Getsemane, Jesus tem uma visão. E a visão, ele vê uma visão do futuro, em que os pregos estavam entrando na mão dele e nos pés, a coroa de espinho, o chicote que ele ia receber. E ele chama os 3 e ele diz assim: vocês não vão poder me livrar disso. E a Bíblia diz que ele fica angustiado, apavorado. Jesus era homem. E ele disse para os discípulos: vocês não podem me livrar disso. Mas deixa eu pedir uma coisa para vocês. Fica comigo. Ora comigo. Tem hora que nós estamos quebrados, e eu, como pastor, eu tenho que entender que tem hora que você está quebrado. A palavra da moda é empatia, mas é empatia, nós temos que ter empatia uns pelos outros, para nós conseguirmos o milagre da ressurreição dos sonhos da nossa vida. Nós temos que ser igual caco de telha, Lu. Um dia nós fomos quebrados, vamos ajudar outro. Vou fazer o velório, Susan, não tenho poder para ressuscitar, mas nós vamos chorar junto. Nós vamos chorar. Apesar de eu estar quebrado, ainda sou vaso. Apesar de você estar quebrado, se eu fosse você, dá um abraço no teu irmão aí, faz um carinho nele. Apesar de você estar quebrado, você é vaso. Você não está, ou melhor, você não está quebrado. Você é como um vaso quebrado. É como um vaso quebrado. Apesar de estar na luta, meu irmão, minha irmã,
Apesar de estar na luta, estar no sofrimento, fica tranquilo. Tem uma igreja que te ama, tem um pastor que te ama, uma pastora que te ama. E se for para a gente chorar, nós vamos chorar junto. Vamos chorar. Não tem problema nenhum. Porque mesmo quebrado, irmão, não deixa de ser vaso. Não deixa de ser um ser humano. Não deixa. Fomos visitar uma pessoa ontem no hospital, né, Jorge? Oramos por um irmão, tinha um outro paciente na frente. E eu fui conversar com a mãe do menino. Achei que ela queria uma oração, porque não parava de olhar para mim. E perguntei para a mãe do menino o que aconteceu com ele. Estava todo machucado, todo ralado. Ela falou: acidente de moto. Eu falei: quantos anos ele tem? 17. Eu falei: então, Deus te deu uma chance, filho. Espera fazer 18 anos, vai tirar habilitação, daí você vai... Eu vou dirigir a hora que quiser. E a mãe olhou para mim: Gil, já estou nervosa, e vem pessoa aqui falar M. A enfermeira tomou as dores e falou: pastor, está certo, está falando para o seu bem. Depois lá fora ela falou: o menino dela está vivo, mas eu já atendi muitas pessoas aqui que chegou morto. Quebra, gente. Até o Jorge falou: eu não servia para ser pastor. Quebra, gente. Mas o que a gente tem que fazer? Nós somos crentes, irmãos. E Paulo fala sobre o vaso quebrado. Para encerrar, 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós. Olha que Paulo fala primeiro, olha para mim, depois nós vamos ler o resto. Não fecha a Bíblia. Paulo está falando assim, nós somos um vaso de barro, não somos de ferro. Nós não somos de ferro. Nós não somos de ferro, filha Fátima, não somos. Às vezes quebra. Mas Paulo está dizendo: a excelência de Deus nos fortalece. A excelência do poder de Deus é por nós. E daí ele continua dizendo assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Irmãos, o problema não é estar atribulado, o problema é estar angustiado. Paulo está dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Não tem problema nenhum crente estar atribulado. Tribulação vem, mas que nós não podemos estar angustiados. E Paulo continua dizendo assim, olha, perplexos, ou seja, sem saída, mas não somos desanimados. O problema não é estar sem saída, o problema é desanimar. Essa planta que eu peguei na internet, essa foto aqui, e eu fiquei olhando para ela duas horas olhando para ela. Quem vê esse vaso aqui fala que está sem saída, mas a planta não desanimou. Está quebrado o vaso, mas ela não desanimou. Então o problema não é ficar sem saída, o problema é desanimar. E Paulo continua dizendo: perseguidos, mas não desamparados. Aleluia! Irmãos, Paulo está falando do vaso quebrado.
E às vezes somos perseguidos, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos algo extraordinário que o mundo não tem. Porque o mundo, na hora da luta, ele pega uma corda, coloca no pescoço e se enforca, ou entra dentro de um boteco e enche a cara de cachaça. Nós não, nós podemos ser perseguidos, mas não somos desamparados. Existe um Deus que vela por nós, existe um Deus que cuida de nós. E Paulo continua dizendo, é forte, abatidos, mas não destruídos. Olha aqui na minha mão, abatidos, mas não destruídos. Eu quero que você fique de pé, não encerre ainda, pastora. Eu quero ler um salmo para você que está passando por esse momento, está sendo quebrado. O salmo diz assim: fecha os seus olhos. A pastora pediu para vocês fechar os olhos, aquela hora eu achei bonito. Fecha os teus olhos. Você conhece o salmo desde criança. É para você esse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ou dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Irmãos, isso é para quem está quebrado, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com tuas penas, e debaixo das asas está seguro. A sua verdade é escudo e tua defesa. Não terá medos do terror de noite, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque aos anjos dará ordem a teu respeito para guardar todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece seu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o filho do leão e a serpente. Porquanto encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei num retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, dele retirarei e o glorificarei, e falo-ei em loucuras de dia. Fala assim: você vai viver muito. Falo-ei em longuras de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero fazer algo, eu quero que você saia do seu lugar e abrace aí umas 4, 5 pessoas. Mas não é só o vizinho não, pode desligar a pastora. Não é só o vizinho não, a comadre, o compadre.